Bom dia a todos, todas. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite por parte da Eliana, muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui hoje. Gostaria de agradecer também a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, parceira antiga, na figura do Afonso e da Rosa também, muito obrigado. Eu vou falar aqui hoje, vou usar uma abordagem que vai fugir, assim como o professor Cury, da abordagem administrativa que for o tom das duas primeiras palestras de hoje. Se decepcioná-los, mas o meu discurso aqui vai seguir uma linha um pouco mais sociológica, um pouco mais pedagógica, e eu vou ser polêmico. Então eu já estou avisando que eu não vou tratar de temas muito amenos. Os temas que eu vim tratar aqui hoje são temas apimentados, e é bom que seja assim, né? E eu espero que a polêmica surja de fato. Eu tenho muito pouco tempo para abordar um tema tão complicado, que são os indicadores educacionais. Então eu vou tentar reduzir ao máximo a complexidade desse tema, né, para pelo menos passar uma ideia geral, que é a ideia que motiva a minha exposição aqui hoje, que é responder a pergunta, afinal de contas, o que os indicadores educacionais indicam. Nós vivemos, como diria alguns especialistas na área, tempos de avaliação, né? Somos bombardeados por avaliações educacionais. A avaliação educacional é um tema que está diretamente relacionado aos indicadores. A produção de indicadores educacionais passa certamente pelas avaliações educacionais em larga escala e, como eu falei, esse não é um tema simples, um tema extremamente polêmico. O que eu vou tentar fazer aqui hoje, então, é tentar abordar a importância dos indicadores educacionais via avaliação educacional, ok? Para tentar, no final, dar um panorama, afinal de contas, quando a gente fala tanto de indicador, do que a gente está falando. Para surpresa de muitos, a gente não está falando só de números, a gente não está falando só de meritocracia, a gente não está falando só de insumos. Tá? A avaliação educacional ela tem muito mais a oferecer do que simplesmente uma hierarquia, um ranqueamento de alunos, etc, etc, etc. Críticas que a gente está acostumado a ouvir. O que eu vou tentar hoje é justamente mostrar o que ela pode oferecer. Bom, até a década de 90 no Brasil, nós não tínhamos dados educacionais sólidos sobre qualidade da educação. A literatura educacional vai mostrar isso para qualquer um de vocês que queira fazer uma varredura dos textos sobre educação no Brasil. Até a década de 90, a gente estava preocupado com acesso à escola. Até então, a nossa preocupação principal era colocar crianças dentro da escola. O Brasil não tinha resolvido esse problema ainda, né? E essa é uma preocupação central. Né? Vocês podem pegar qualquer discussão sobre o tema que vocês vão achar isso lá. No entanto, a questão da qualidade da educação parecia olvidada, esquecida. Né? Falava-se, claro, sobre qualidade da educação, mas de uma forma, perdoe-me a crítica, jornalística, e não jornalística no bom sentido. Né? No sentido William Bonner. Né? Que sentido que é esse? Uma inocência completa em relação ao diagnóstico dos problemas da escola. A minha avó seria capaz de falar as coisas que são ditas pelo William Bonner no jornal. Né? Não é isso? A escola precisa melhorar. Uma afirmação de um valor epistemológico enorme. Né? É uma descoberta filosófica incrível, né? A escola precisa melhorar. Todo mundo sabe disso, né? A pergunta é como, onde é que está o problema, como é que a gente faz? Essas respostas nunca eram dadas. Porque o tema era sempre trabalhado de forma superficial. Enquanto estávamos preocupados em resolver o problema do acesso, a qualidade sempre aparecia dessa forma superficial. É importante? É claro que é importante. Vamos falar sobre qualidade. Mas cadê? Aonde que estava isso? Como é que a gente mensurava a qualidade da educação no Brasil? A gente não mensurava. A gente falava sobre isso. E tem uma diferença enorme entre falar sobre alguma coisa e medir alguma coisa. Não é isso? E como é que eu tomo, então, atitudes para a melhoria da qualidade da educação se eu não sei aonde que está o problema da educação? É a receita pro fracasso? Vocês conhecem a teoria das escolhas trágicas? Já ouviram falar da teoria da escolha trágica? É o que é a escola brasileira. Teoria da escolha trágica. Você cobre o pé para descobrir a cabeça. Você tem recursos extremamente reduzidos, né, que a aplicação em uma área significa a não aplicação em outra. Portanto, a gente não pode se dar o luxo de ficar errando.
Vamos fazer uma política pública via intuição, né? Eu acho, né? Bacana, deu errado, mas também não tinha dado, né? Agora tem. Né? E o que a gente faz com esse dado? Na maior parte das vezes a gente não faz nada com esse dado. Né? Coisa interessante, né? Avaliações educacionais custam caro, avaliações educacionais mobilizam talentos, né? Foi o tema de hoje aqui, né? Mobiliza um assunto que é extremamente complexo. A gente não aprende sobre avaliação externa em qualquer lugar. Né? Eu passei por 2 cursos na faculdade, passei por um mestrado, estou terminando o doutorado e nunca tinha ouvido falar em avaliação em larga escala na universidade. Só depois que eu comecei a trabalhar no CAET que eu fui ter contato com esse tema. E eu dou aula na faculdade de educação da Universidade Federal de Juiz de Fora para o 8º período de pedagogia, e não me surpreende que nesse 8º período as alunas não sabem o que significa avaliação em larga escala. Já ouviram falar, tem aquele negócio, como é que é mesmo? Saeb, né? Já ouvi, claro. Né? Qualquer coisa que passe disso, emperra, né? Não anda. E são essas alunas que vão virar gestoras, professoras, né? E os resultados das avaliações vão chegar na escola para que esses mesmos atores não saibam o que fazer com eles. E vejam bem, eu não estou culpabilizando ninguém, eu estou falando que é um problema de formação, um problema objetivo. Né? É objetivo. Bom, o que aconteceu então na década de 90? A gente colocou as crianças na escola. Né? A questão é, que escola que a gente construiu para colocar essas crianças? Afinal de contas, construir um prédio e botar uma criança lá dentro não significa alfabetizá-la, não é isso? Aliás, esse é o discurso que está por trás de uma completa inocência, de um economicismo escolar, de achar que infraestrutura resolve problemas escolares. Não resolve. Infraestrutura é importante? Sem dúvida. É necessária? Sem dúvida. Mas é suficiente? Não, a não ser no dia que os data shows começarem a ensinar teoria dos hidrocarbonetos. Né? Ou uma cadeira cochoada e ensinar matemática. Aí sim, resolveríamos os problemas escolares via infraestrutura. Não é esse o caso. Né? Repito, não estou falando que infraestrutura escolar não seja importante. É importante, ela só não resolve o problema. Né? Se não tiver gente, né? Não é essa a discussão daqui de hoje. Né? Se não tiver gente, né? Não tem aula. Né? Bom, o que começou a acontecer então na década de 90? Olha, que escola é essa? A gente precisa medir qualidade. Não tem como medir qualidade sem avaliar. O problema é que nós vivemos no Brasil uma teatralização da avaliação. O que é isso? A avaliação é um teatro. Ela é um evento, né? E não é no bom sentido. Vocês conhecem alguém, algum aluno, né, que chega cantarolando na escola porque aquele dia ele vai testar os conhecimentos dele de mecânica dos fluidos? Que felicidade, não é? Olha que oportunidade, que o aluno pensa assim. Não, ele não gosta de ser avaliado. O professor não gosta de ser avaliado, que já foi aluno. O gestor não gosta de ser avaliado. Ninguém gosta de ser avaliado. Avaliar pressupõe julgamento, algum tipo de julgamento. Não só isso, né? Mas pressupõe. E alguém gosta de ser julgado? Não, né? Por isso que as pessoas nas faculdades de engenharia, por exemplo, cálculo 1, nem vai fazer prova, a pessoa desmarca casamento. A pessoa termina o namoro, né? Aí a gente se encontra depois da prova. Não é isso? O vestibular é o quê? Né? O animal de estimação do menino morre em casa, né? Porque ele não alimenta. A avaliação, né? Que é aquela ideia de teatro mesmo, né? Um evento. Isso é um grande problema. Né? É por isso que existe tanta dificuldade, tanta resistência em aceitar a avaliação. Mas isso é uma outra discussão. O que eu queria mostrar é o seguinte: essa mesma avaliação que causa tanta resistência começou a escancarar alguns problemas educacionais que todas as pessoas que trabalhavam com a educação tinham em intuição. Virasse para qualquer gestor da década de 60 e falasse assim: a escola é excelente. Não, a escola tem problemas. Né? O que a avaliação faz o problema está aqui. Ó. Né? Eu vou te dar, inclusive, números sobre o problema, eu vou te dar, inclusive, as áreas onde o problema acontece. Né? O que mudou foi a passagem de uma percepção intuitiva sobre a qualidade da educação para uma percepção que começa a ter dado palpável, né? Começa a pegar o problema, olhar para o problema. Né? Vocês sabiam que as médias de proficiência dos alunos em matemática são maiores para os homens e menores para as mulheres?
Vocês sabiam disso? Sabiam? Tem gente sabia? Tem gente que não sabia? Onde que está a explicação para isso? Se eu não faço avaliação, se eu não consigo medir isso, eu jamais descobriria um problema que é uma desigualdade de gênero, né, reproduzida pela escola. Essa mesma desigualdade é reproduzida por questões raciais. Vocês sabiam que negros têm médias de proficiência menores do que de alunos brancos na mesma escola? O nome disso é racismo escolar. Não tem outro nome. E eu não estou falando de questões subjetivas. Estou falando que o professor é racista, né? Eu estou falando que a escola é. Ela está inserida num processo social mais amplo que também é racista. Do ponto de vista objetivo. Ou alguém consegue me justificar biologicamente por que negros têm notas menores do que os brancos? Isso faz o menor sentido. A explicação é cultural. A explicação é social. Não é? E os dados educacionais escancaram isso. Então, o que os indicadores indicam? Eles indicam problemas na qualidade da educação e mostram aonde esse problema se concentra. Eles indicam que a escola reproduz desigualdades sociais, de classe, de sexo, de raça. Eles indicam o que a gente puder tirar deles. Eu estou tentando me concentrar em indicadores de desigualdade. Um problema que a escola não consegue resolver. A escola reproduz desigualdade. Ela não resolve o problema de desigualdade. Só que o discurso que nós temos em relação à escola é um discurso libertário. Como se ela resolvesse os problemas sociais. Ela não resolve, a não ser que ela seja transformada em um instrumento que resolva problemas. Mas por si só. E quando a gente não percebe isso, a gente naturaliza o problema. E o problema some. Não é isso? Quando eu não percebo a causa de um problema, eu aumento a eficácia dele. Se eu não sei diagnosticar onde é que é o problema da escola, o que eu faço? Eu aumento o problema. Não é? Eu finjo que o problema não existe. E aí eu falo que a escola não é uma escola desigual. Mentira! Ela é uma escola desigual. E se eu não colocar o dedo na ferida, a desigualdade aumenta, porque ela desaparece. Não é isso? E quando ela desaparece, eu alimento essa desigualdade. Eu trouxe para mostrar para vocês alguns dados do que eu estou falando aqui. Poderia colocar para mim, por favor? Bom, primeira coisa então, o que os indicadores educacionais indicam. Uma das grandes dimensões que os indicadores educacionais buscam compreender é a qualidade da educação via mensuração de desempenho dos alunos. Só para ficar claro, rapidinho, uma explicação em relação a isso. O que é desempenho? Quando a gente está falando de desempenho, a gente está falando da capacidade que os alunos têm de desenvolver determinadas habilidades e competências a partir de uma matriz. Que matriz é essa? É um conjunto de conhecimentos baseados no currículo, que são minimamente exigíveis para o aluno avançar para a próxima etapa de escolaridade. Então, quem já teve contato com algum resultado de algum sistema de avaliação no Brasil e viu aquelas médias de proficiência, aquele número por si só, ele não significa nada se eu não puder explicá-lo. Não é isso? Porque números sozinhos não falam. Preciso que a gente interprete o que está por trás disso aí. Pode passar, por favor? Bom, o que os indicadores indicam, portanto? Esse é um quadro sobre o desempenho escolar para a disciplina matemática na rede estadual de Minas, fazendo um comparativo desde 2006 até 2011, só a rede estadual, tá, gente? O que a gente nota aqui? Aqui embaixo, não sei se está dando para ver direito, são as etapas de escolaridade: 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do fundamental, 3º do ensino médio. O que a gente nota pelo gráfico? Que as proficiências estão aumentando, de acordo com o tempo. Ou seja, os alunos têm uma melhora relativamente constante, vocês podem notar. A gente só teve uma queda pequena em 2010, mas é uma melhora sólida. É possível a gente afirmar que a rede caminha numa melhora em relação ao desempenho. Só que esse resultado não me fala nada sobre desigualdade. Fala? Não. Estou falando sobre a rede como um todo. Eu não estou esmiuçando o problema. Estou. Bom, quando eu falo só de proficiência, eu deixo de falar de outra coisa também, que é a distribuição desses alunos pelos padrões de desempenho. O que são padrões de desempenho? São, o próprio nome diz, padrões onde os alunos são alocados para mensurar em que nível que eles estão diante dos conhecimentos que eles estão sendo testados.
Os padrões aqui, esse aqui eu separei para vocês, para mostrar, aquilo era de Minas, esse é de Goiás. Eu trouxe dados de diferentes estados para a gente falar, para mostrar que a realidade é a mesma, no Brasil inteiro. Né? Claro que tem diferenças regionais, mas o que eu vou falar aqui se aplica ao Brasil inteiro. Bom, o que a gente nota? O padrão ali verdinho, mais claro, significa que o aluno está no padrão muito crítico. É um nome que diz tudo, né? Não é isso? Você fala o quê? Né? O aluno está no muito crítico, dentro de habilidades mínimas, retiradas do currículo, que ele teria que ter para passar para a próxima etapa de escolaridade. Quando eu estou no 5º ano do ensino fundamental, lá em Goiás, 5,6% dos alunos apenas estão no muito crítico. 30% está no crítico. Se a gente juntar esses dois padrões, crítico e muito crítico, eu não vejo tanta diferença assim, né? É crítico, né? A coisa está feia, né? Sim. Nós temos 35% dos alunos no 5º ano do ensino fundamental em matemática que estão no nível bem abaixo do que esperado para eles. Quando eu chego no 9º ano, esse valor sobe para 74%. 3/4 dos alunos estão em padrões críticos e muito críticos. Quando eu chego no 3º ano do ensino médio, aqui em Goiás é um caso específico, porque o 3º ano lá, nas escolas avaliadas, é um número menor de alunos, então mantém 71%. Mas, em alguns estados brasileiros, esse valor chega a incríveis 92%. Repito, 92% dos alunos estão em padrões críticos ou muito críticos em matemática no 3º ano do ensino médio, de habilidades mínimas retiradas do currículo. Ou seja, quando eu aponto isso aqui, isso é um indicador. Eu estou indicando que existem alunos que estão pedindo socorro dentro da sala de aula. Não é isso que eu estou falando? Em outras palavras, é isso que eu estou tentando mostrar. Né? Isso aqui é uma parte do problema, mas pergunto novamente, isso aqui esmiuça desigualdades que a escola reproduz? Ainda não. Então vamos chegar lá. Eu trouxe para vocês aqui um comparativo. Isso aqui foi um artigo que foi publicado na Fundação Carlos Chagas no ano passado. Autoria minha com a companheira de trabalho lá do CAED, a professora Juliana, que a gente analisou a comparação entre negros e brancos. Prestem bem atenção, na mesma rede, ele pegou alunos que estudam nas mesmas escolas. E controlamos a diferença deles a partir da classe social. Ou seja, eu explico isso aqui daqui a pouco, para não me complicar mais. Mas vamos lá. Em verde, nós temos as médias de proficiência dos alunos negros. Em vermelho, nós temos as médias de proficiência dos alunos que se declararam pardos. E em azul, eu tenho as médias de proficiência dos alunos que se declararam brancos. Vamos dar uma olhada? Olha que coisa interessante. A média de proficiência dos alunos brancos é de 206,8, numa escala que varia de 0 a 500. A média de proficiência dos alunos brancos, independente da condição socioeconômica. Tá ok? A gente controlou o efeito da classe social. Então a gente não está comparando, a gente está comparando dentro da mesma classe. Tá ok? Essa mesma média de proficiência chega a 195 pontos para os alunos pardos, ou seja, uma diferença considerável de 11 pontos de proficiência. Para vocês terem uma ideia, 11 pontos de proficiência corresponde mais ou menos a 1 ano de escolaridade. Interessante, né? É como se a diferença entre eles, na mesma série, fosse de 1 ano de escolaridade. Vejam bem, repito, olha o que eu estou falando. O aluno branco, na mesma sala de um aluno pardo, sabe 1 ano de escolaridade a mais. Continuando. Quando eu analiso para os negros, o valor é de 189,17. A diferença entre negros e brancos é de 17 pontos de proficiência. Quase 2 anos de escolaridade. Na mesma etapa de escolaridade. Na mesma série. E calma, 5º ano do ensino fundamental. Para a língua portuguesa. Vocês imaginam que para matemática isso é pior ou melhor? Muito bem. Para matemática, o gráfico já não precisa nem olhar os valores, né? Ele já escancara o problema. A diferença aqui para matemática é os brancos 216 em média de proficiência, negros 191. Acho que é o mesmo gráfico. Ah não, mudou. Perdão, mudou. 25 pontos de proficiência.
25 pontos de proficiência. 2 anos e alguma coisa de escolaridade. É isso que eu estou falando aqui, é aproximativo, tá? Não dá para calcular não, é só para a gente ter uma ideia. Seguindo, isso para o 5º ano, hein? Ou seja, começamos a caminhada escolar e as diferenças já estão acentuadas. Vocês acham que quanto mais a gente caminha nas etapas de escolaridade, esse tipo de desigualdade aumenta ou diminui? Sinal que a escola é uma reprodutora de desigualdades, não é? O que ela deveria fazer? Reduzir a diferença entre esses atores, entre esses alunos. Seguindo, 1º ano do ensino médio, o famigerado ensino médio, né? Língua portuguesa, a diferença, brancos, 252 pontos na média de proficiência, negros 230, ou seja, a língua portuguesa lá atrás era de 11 pontos, agora ele passa a ser de 22 pontos, dobrou, diferença entre negros e brancos, dobrou. Seguindo, para matemática, a diferença passa entre negros e brancos, 245 para negros, 267 para brancos, 22 pontos na média de proficiência, 2 anos, mais ou menos, de escolaridade. O que esses gráficos mostram? Esses gráficos mostram que quando a gente não toca em determinados problemas, esses problemas são despercebidos e, portanto, se retroalimentam. Se a gente achar que a escola não tem esse tipo de problema começa a crescer cada vez mais no seio da escola. No seio da escola. Esse tipo de denúncia, isso é uma denúncia, concordam comigo? Você está falando, olha, a diferença entre negros e brancos, existe um racismo institucionalizado que se manifesta em critérios de aprendizagem. O professor Cury falou aqui uma coisa interessante, sobre o fato do ensino ser um direito fundamental de alunos. A garantia do acesso não é simplesmente formal, não é da escola para aluno, é garantir que a escola seja equânime, não é isso? Eu peguei exemplos raciais, eu poderia, por exemplo, pegar exemplos de enturmação, por exemplo. Quando a escola utiliza critérios de enturmação, existem desigualdades internas na escola entre as turmas. Turmas com melhor resultado, turmas com menor resultado. Coisa interessante, né? O objetivo da escola não era justamente reduzir as diferenças. Nesse sentido, diferenças são extremamente importantes do ponto de vista cultural, né? Do ponto de vista do acesso a direitos, do ponto de vista da garantia da qualidade, a gente não quer diferença, a gente quer equivalência. A escola tem que ser equânime, não é isso? O que me leva, todas essas análises foram feitas com escolas da rede pública, o que me leva a reforçar a ideia do Pierre Bourdieu. Para quem não conhece a obra do Bourdieu, vale a pena ter contato, inclusive fica a indicação de um livro interessantíssimo, que chama A Reprodução. Chega a ser A Reprodução, um livro que trata da escola, não chama A Libertação, chama A Reprodução. Aproveito o ensejo, não estou ganhando dinheiro com o Bourdieu, mas aproveito o ensejo para indicar outro livro dele, que chama Miséria do Mundo. Chama Miséria do Mundo, e 200 páginas da Miséria do Mundo são dedicadas à escola. O que eu quero chamar a atenção disso aqui? A escola pode ser tudo aquilo que o discurso democrático espera dela? Pode. Só que se a gente não começa a apontar os problemas que essa mesma escola tem, a gente jamais vai fazer esse discurso ser efetivado. Entende como é importante essa discussão? Então, a minha resposta para a pergunta, o que os indicadores educacionais indicam, os indicadores nos permitem mensurar os problemas que a escola enfrenta e apontar o dedo para esses problemas. Isso não é pouca coisa. Vocês entendem? Isso não é pouca coisa. Isso é um tipo de denúncia que a escola precisa ter. Eu sempre falo que a escola ela se polariza entre 2 enfoques. De um lado, você tem um derrotismo escolar que acredita que a escola não é capaz de fazer absolutamente nada diante de desigualdades externas. Fique em casa. Então, não é isso? Você acha que a escola não pode fazer nada para superar a desigualdade de raça, de classe, de gênero? Por favor, o sofá da casa é o melhor lugar. Nós não precisamos, a escola não precisa desse tipo de análise. Uma análise derrotista
né? Baseada muito numa expectativa criada a partir do relatório Coleman lá na década de 60, discussão para um outro momento. De outro lado, tão perigoso quanto esse, e pode sentar no mesmo sofá, a gente tem o pedagogismo inocente, ou pedagogia cor-de-rosa. O que é isso? A pessoa enche o braço com os livros do Piaget e do Paulo Freire e acha que aquilo ali vai resolver os problemas da escola. E que os problemas sociais externos não interferem em nada. Não é isso? Entre esses dois polos, penso eu, existe um realismo escolar. O que é o realismo escolar? É uma maturidade em olhar para a escola naquilo que ela de fato tem a oferecer. A escola é capaz de resolver todos os problemas sociais? Não. Existe demais dela. Não é isso que está em jogo. Mas ela é capaz de reduzir os efeitos oriundos de problemas sociais. Ah, isso é. Senão não tinha ninguém sentado aqui hoje. Não é? Não é isso? Senão, nenhum esforço por parte da prefeitura, por parte da Secretaria Municipal de Educação, por parte dos gestores da escola, por parte do professor em sala de aula, todos esses esforços seriam inúteis. Eles são. Não. Se a gente tivesse mais tempo aqui, eu ia mostrar para vocês. De repente fica aí, ó, eu estou me oferecendo, viu? Eu estou acabando e estou me oferecendo para voltar. Não, eu estou me oferecendo para uma próxima vez, eu já estou encerrando. Bom, como eu estou sendo expulso, eu vou falar. Mentira, está acabando. Bom, então, voltando. Existem N indicadores que vão mostrar que determinadas práticas internas da escola, práticas pedagógicas, práticas de gestão, são capazes de reduzir efeitos de problemas sociais externos. Sim. Nossa, mas que novidade, né? Sim. A questão não está na novidade, a questão é que a gente pode apontar e mostrar o problema. Se eu virasse para essa mesma sala aqui hoje e falasse assim, vocês acham que existe racismo no Brasil? A resposta seria, sim, existe. Né? Aqui é velado, mas existe, não ia ser mais ou menos por isso, né? Agora, eu estou mostrando ali que o racismo não é um achismo. E ele se manifesta na escola com força. Independente de aspectos subjetivos. Porque ele é objetivado. Gente, eu peço 1000 desculpas pela exposição extremamente rápida. Eu gostaria de poder falar mais sobre isso. Como eu falei para vocês, é um tema polêmico, é um tema complexo. Espero uma nova oportunidade para eu trazer, sim, os indicadores para mostrar que a escola funciona sim. Né? Desde que a gente olhe para ela naquilo que ela pode oferecer. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Como bom mineiro, eu fico com Guimarães Rosa, né? A travessia que a gente quer e a vida que é da gente é coragem. Gente, muito obrigado, até a próxima.